Então, o que não fazer no WhatsApp? Esse é o tema de hoje. Vocês têm liberdade aí para levantar a mão e fazer pergunta. No final, eu vou deixar um tempo. Na semana passada, eu até senti falta disso, um tempo para a gente discutir, para quem tiver dúvida. E a partir de agora, dessa semana, eu vou sempre soltar o conteúdo. Eu solto o conteúdo até essa semana, referente à semana que vem, para dar tempo de vocês pensarem e elaborar perguntas também, que a troca ela é importante. Então, o que não fazer nos atendimentos de WhatsApp? Antes de falar de técnica, a gente sempre vai falar de comportamento. Não tem jeito não falar de comportamento. E aí, quando eu falo do que não fazer, eu trago um tema que é o apego ao passado, que é a nostalgia. Então, às vezes, a gente está apegado a muitas situações do passado que nos fazem deixar de vender. Inconsciente, nós deixamos de vender. Então, eu entendo que hoje, um vendedor, se ele não tiver focado no presente, ele não vende. E na maioria das vezes, o que nós fazemos? Ou nós estamos no passado ou no futuro. Ou eu estou pensando nos meus problemas que aconteceram ou que pode acontecer lá no futuro. Então, eu entendo que se não estivermos no presente, não vai fechar essa conta. Claro, mas venda é venda, mas existe seres humanos atrás dela. Então, é isso que nós vamos falar aqui hoje. E aí eu trago o apego da mente. E o primeiro aprendizado. Então, por que às vezes a gente pega tanto aprendizado na infância e traz como adulto? Porque o primeiro aprendizado ele é muito forte, e é ali onde a gente aprende. Flávio, tá, na prática, a mente ela é pegada de uma forma do primeiro aprendizado da infância, e por isso essa dificuldade de, às vezes, ressignificar um trauma de infância, alguma coisa assim. Mas o objetivo não é falar de comportamento hoje, o objetivo é falar de venda. E como que nós aprendemos a vender? E por que você está falando isso e não de WhatsApp? Porque é aqui que começa. Hoje eu entendo que nós aprendemos a vender da seguinte forma. Vamos passar o slide aqui. Antigamente era assim, ó. Ah, Flávio, eu não tenho profissão agora, eu estou parado, vem vender comigo. Ah, mas eu precisava de um extra, vem vender comigo. Então não existia uma formação de vendas, eu não sabia tecnicamente, eu precisava ser gente boa, precisava ser comunicativo, aquele cara que fala bem e pronto, eu posso vender. Hoje não dá para ser assim mais. E aí nós estamos literalmente apegados. Apego a 1980. Então, o jeito que nós aprendemos a vender é um jeito de 1980. Flávio, mas eu nem nasci em 1980, eu nasci nos anos 2000, mas você aprendeu a vender assim. Que foi um marco de vendas no Brasil, que era que eu precisava ser bom comunicador, ter um bom produto e apresentar. Só isso não basta mais hoje na venda. E aí entra um treino novo agora. Nós estamos em 2025, o vendedor, às vezes, na maioria das vezes, está com uma boca de 1980 e o cliente com o ouvido de 2025. E para implantar esse treino novo, tem que ser constante, tem que ser diário. E é por isso que nós criamos o clube, para estar junto de forma constante, para estar junto de forma diária, e na hora que sair o Iago, que é a inteligência artificial agora em setembro para vocês, vocês vão entender que essa constância ela vai ajudar muito. Flávio, dá um exemplo disso. É igual um designer. Antigamente se fazia as artes no CorelDRAW. E a luta para esse designer sair do CorelDRAW e entrar num programa novo agora? E os professores, por exemplo? Os professores, eles têm um critério de ensinamento agora, e com o tempo eles vão ter um apoio da inteligência artificial. E a resistência para isso, ou seja, todo treino antigo nosso, é difícil colocar um novo, é um mapa novo, é uma convicção. Então, uma convicção antiga nossa, ela é grande. E quando eu coloco um treino novo de vendas, sempre o antigo vai voltar atrás. Sempre eu vou fazer o antigo de novo. E aí eu peço atenção de vocês. Será que nós não estamos voltando no treino antigo? Flávio, mas eu já fiz treinamento, sei a técnica nova e às vezes eu não vendo. Será que eu não estou usando a minha técnica antiga que eu aprendi? Flávio, aonde eu aprendi isso? Ou você aprendeu direto com o cliente, e o cliente te ensina muita coisa, por isso que o mercado é tão voltado para preço. Ah, Flávio, meu cliente reclama demais, ele só chora preço. Por quê? Porque o cliente, ele aprendeu que se eu chorar preço, o vendedor vai me dar desconto. Ou seja, o vendedor aprendeu com o cliente aprendeu com o vendedor. Então, essa é uma situação. Então, ficar atento a esse apego. E aí, se for trazer uma nova frente aqui de fala, que foi um novo estilo, é o mercado pós-pandemia. Por que eu estou fazendo isso? Porque o nosso cliente mudou. Não dá para fazer a mesma coisa que eu fazia no passado agora. O nosso cliente mudou, o mercado mudou, tudo mudou. Então, depois da pandemia, as pessoas estão mais cansadas. Antigamente era mais, para quem tem ponto físico, era mais fácil o cliente chegar na loja, na empresa. Hoje não mais. Hoje ele não quer perder tempo.
Então, as pessoas estão mais cansadas, às vezes feridas, exaustas, com estresse. Então, a demanda do ser humano mudou. E, naturalmente, o mercado muda também. Então, nós precisamos de entender isso na prática. Antigamente, antes da pandemia, o que eu percebi? Quando veio a pandemia e tudo fechou, a gente tinha vários clientes na consultoria e aí foi um pânico, né, para todo mundo. Nossa, e agora? O que eu faço? E eu percebi que tudo fechou e no final eu pensei assim, nossa, os vendedores, na hora que voltar e abrir, vai estar todo mundo bem, feliz, animado, porque voltou. Só que eu percebi que todos voltaram pior, no sentido de mais cansados, mais exaustos, e aí dentro dessa linha de raciocínio, por que eu estou trazendo isso? Porque se o mercado mudou, eu preciso mudar minha fala, e é isso que nós vamos falar aqui agora, mudança de fala. Tá, Flávio, mas no meu tempo era diferente, no meu tempo eu conseguia vender, no meu tempo eu fazia o que tinha que ser feito. Tá, mas agora o tempo mudou. Se você não está tendo o resultado que você deseja, se você não está batendo a sua meta como você gostaria, é porque está faltando algo. E esse algo, na maioria das vezes, é entender o cliente, entender que esse mercado mudou. Não dá mais só para tirar pedido. Que é um exemplo aqui, antes, se for pegar em comportamento, antes você precisava ser casado, só isso. Agora você precisa ser casado, ser feliz, bonito e saudável. Então a cobrança para o ser humano é muito maior. Antigamente, você precisava só trabalhar, ter um emprego, construir lá um terreninho, uma casinha. Agora não, agora além de ter um emprego, ter o terreno, a casa, você tem que ser feliz e ter uma identidade no trabalho, uma recompensa emocional. Então mudou muito a cobrança. E aí eu entendo o peso no ser humano. Não estou falando só no vendedor ou no cliente, em ambos. E aí, se for trazer exemplo de geração, essa nova geração, ela mudou muito o estilo de compra. Para quem trabalha com construção civil, a nova geração não quer necessariamente ter uma casa, construir, ela quer viver o mundo. Ou seja, mudou o mercado de construção civil. Essa nova geração, para quem é profissional de festa e evento, não quer fazer um casamento e gastar 50, 100 mil reais no casamento. Ela quer fazer uma viagem para a Europa. Mudou o mundo. Um aniversário de 15 anos, que até 2, 3, 4 anos atrás, as pessoas gastavam 50, 100 mil reais. Já tive a oportunidade de participar de muito evento como consultoria, eu já vi nota fiscal de flor de 30, 40 mil de uma festa de 15 anos. E aí hoje, essa festa de 15 anos não é a menina de 15 anos que quer fazer, é a mãe realizando o sonho da filha. A filha não queria fazer necessariamente a festa, ela quer viajar o mundo, então mudou o mercado e a gente precisa entender isso. E é isso que nós vamos falar aqui na prática, dessas diferenças. E aí entra um checklist do que não fazer no WhatsApp. E isso, Flávio, de onde você tirou? Da constância que eu tenho diariamente com todos os vendedores e também pegando parceiros e amigos no mercado que treinam vendedores na prática, vendedores em empresas. Aqui serve tanto para o WhatsApp, quanto para o Instagram, para qualquer tipo de canal, porque nós estamos falando com o cliente, com o ser humano. Então, assim, a primeira coisa que eu traria, a demora em fazer o primeiro atendimento com o cliente. Nós somos clientes e nós não gostamos quando um vendedor nos demora a responder. Você tem um exercício aqui, tem até um estudo, que 90% dos consumidores afirmam que uma resolução, uma resposta imediata na sua dúvida ou problema é um dos fatores mais importantes aí na avaliação do atendimento ao cliente. Hoje eu quero comprar algo, eu chamo 3 empresas. A primeira que me responder a tendência é eu fechar com ela. Então eu preciso ficar atento no tempo de resposta. Claro, mas não dá tempo, chega tanta gente aqui, tem gente na loja, tem o telefone tocando. O cliente ele é único. Nós somos clientes e nós queremos ser tratados como único, então é importante falar isso. 73% preferem resolver um problema sozinho, às vezes num autoatendimento, às vezes numa central de ajudas, do que esperar um atendimento humano, por conta da demora. Aí ele vai buscar por conta própria. E isso é perigoso para o vendedor, porque eu, como cliente, quando eu vou buscar algo por conta própria, eu tenho acesso aos concorrentes, eu tenho acesso a outras ações. Se você tem um produto que às vezes tem venda na internet, eu vou procurar na internet. Atendo uma grande rede de loja de tênis, Nike, Adidas, e o cliente, ali é desafiador, porque você tem uma internet muito fácil para comprar tênis. O cliente chega e já com o celular na mão. Ah, tá 300 reais? Na internet aqui, ó, você vai cobrir? Tá 250. Então, se eu não intervir
nesse tempo de resposta, eu vou ter uma queda ali de venda. O que mais? 77% esperam a empresa responder até 1 hora. Até 1 hora, 77% espera. E os 30%, eles esperam uma resposta imediata. Flávio, tá, mas nesse tempo de resposta, o que seria o ideal ali? É claro que o ideal é responder na hora. Flávio, mas não consigo responder na hora, não estou na loja. Você tem o horário de abrir e fechar. A partir do momento que eu abrir a loja, até 1 hora é aceitável. Mas o ideal é responder o cliente imediatamente. Ah, Flávio, mas não dá tempo. Dá para colocar uma saudação? Dá para colocar uma IA ali para fazer a primeira abordagem? Se sim, ótimo. Se não, vai com o que tem. Divide o atendimento em etapas. Às vezes o vendedor estou com 10 atendimentos ali para ser feito. Eu começo um, vou até o final, vou para o próximo. Não. Chego de manhã, respondo todos. Faço a primeira abordagem, a primeira pergunta ali. Por quê? Porque a bola já vai estar na mão do cliente. Ele que vai ter que te retornar. Então, número 1, a demora em fazer o atendimento é essencial ali no processo, para a gente construir uma boa venda. Depois, ser um robô e genérico. Hoje eu vejo, dia após dia, o vendedor no automático, abaixando a cabeça e fazendo. O cliente pergunta, quanto custa, você parcela e qual é a cor? A cor é amarelo, custa tanto e eu parcelo tanto. Gente, só isso é pouco. Só isso um chat, um robô faz. Só isso uma automação, um chatbot faz. Se a gente não for ser humano, a gente não vai vender. Flávio, mas é muita gente que chega muita gente curioso. Será que o cara realmente é curioso? Ou será que faltou, da minha parte, conduzir e entender a necessidade dele? Porque a pessoa não chega à toa. Salvo as pessoas que clicam ali sem querer no anúncio, chega no WhatsApp, algum interesse ela tem em clicar. Então, o ser robô, o ser genérico, ele também é importante. Sabe aquela mensagem inicial, quando o cliente manda uma mensagem, olá, recebemos a sua mensagem. Em breve, um dos contatos entrará em contato. É ser robô, é ser genérico, é fila de espera, é só mais um. Então, qual é a mensagem que nós estamos passando para esse cliente na prática? Que ele só mais um. E aí, quando você fala, Flávio, pergunta as coisas para o cliente, ele nem me responde. É claro, ele se sente como só mais um. Então, ele não vai te responder. Próximo, ignorar o histórico de conversa. Eu tenho certeza que nós, como clientes, já passamos por isso. Já respondeu lá em cima na conversa para alguém no WhatsApp, e aí depois o vendedor te pergunta de novo. Isso acontece diariamente, e isso é muito ruim. Por quê? Porque, mas eu acabei de responder. Ou então eu vim de um site ou de um anúncio, que ali eu preencho o meu nome, eu preencho os meus dados, e na hora que cai no WhatsApp, o vendedor pergunta de novo. E aí eu pergunto, qual é a dificuldade nossa de vendas de olhar um histórico? Primeira situação. De subir um pouco o histórico de conversa do WhatsApp, ou olhar o CRM para quem tem com as informações. Porque se eu pergunto de novo, eu perco fala com o cliente. Nos dias de hoje, eu não tenho muita pergunta para fazer para o cliente, eu não posso, o cliente não aceita. E aí eu vou fazer pergunta repetida. Então, ficar atento com o histórico é muito importante. Qual que é o número do pedido? Qual é o seu nome? Qual que é a sua dúvida? Pois não. Quantas vezes eu já fui falar com o vendedor, preenchi formulário, caiu o texto no WhatsApp, ou seja, o vendedor viu, no final ele me pergunta, pois não, posso te ajudar? Já está em cima o histórico, a minha pergunta inteira. Então, ficar atento a isso. Isso é importantíssimo dentro do processo. 4, usar uma linguagem inadequada. Flávio, o que é a linguagem adequada ou inadequada? Formal ou informal? Depende da mensagem da empresa. É importante entender qual que é a nossa linguagem como empresa. Ah, Flávio, mas a Netflix usa abreviação, você usa muito emoji, eu também posso usar? Porque eles usam. Depende, se for o posicionamento. Só que a Netflix é grande. Então, qual que é o nosso posicionamento hoje, pensando em linguagem? Por isso, criar os padrões. E vai ter um encontro aqui que nós vamos falar de script, de roteiro. Então, por isso, criar os padrões na comunicação. Eu vou ter uma linguagem mais formal, eu vou ter uma linguagem mais informal, eu vou fazer uma mistura para a empresa inteira falar a mesma língua. 5, vender antes de ajudar. Esse é um problema grande também, porque eu quero acabar logo, eu quero ir para o próximo cliente, aí eu vou direto para a apresentação do meu produto. E o que é ajudar o cliente na prática, no WhatsApp, por exemplo? É fazer uma pergunta e entender o problema dele. É o cliente ser ouvido. Na maioria das vezes, a gente só quer ser ouvido.
com a necessidade, com a dor ou com o problema. Será mesmo que nós estamos ouvindo o nosso cliente? Ou está sendo só mais um? Flávio, claro que eu estou, pergunto para ele e não me responde. Como é essa pergunta? Será que a gente não está fazendo talvez pergunta demais que não é resposta importante para mim? Eu preciso fazer pergunta para que a dor e a necessidade, o problema que o cliente tenha, saia da boca dele. Isso é ajudar ele, para depois eu vender um produto ou um serviço. Então, isso é importante. Se o cliente entra em contato, e na maioria das vezes, às vezes tem uma dor ou uma dúvida, e a minha prioridade é vender, eu começo perdendo. Então, eu não posso usar essa oportunidade inicial para fazer um pitch, uma apresentação. Eu estou pulando a etapa. No encontro da semana passada, a apresentação do produto do serviço é a terceira etapa. Então, eu preciso fazer pergunta e entender esse cliente. 6. Forçar a barra em um único canal. Esse é uma característica lá de 1980 e que a gente precisa entender como passar isso. Se o cara me chamou no WhatsApp e eu estou fazendo pergunta para ele, eu fiz pergunta em texto, aí ele começou a me mandar áudio, eu conversei com ele sobre o áudio, e eu entendi que está travado, eu preciso convidar ele para um outro canal. Eu preciso convidar ele para uma videochamada. Eu preciso convidar ele para uma visita presencial. Eu preciso convidar ele para uma ligação. Por quê? Porque um próximo canal pode mergulhar no meu relacionamento com ele. Flávio, mas mesmo assim ele não quer a visita, ele não quer a videochamada, então eu preciso gravar um vídeo para ele. Pode ser um vídeo selfie no celular, se eu vendo um produto, um serviço ou algo, eu posso filmar isso. Eu tenho um cliente hoje que faz uma visita técnica para a empresa, pega as informações, coleta as informações e na hora de passar o orçamento, ele grava a tela do orçamento ou grava o celular explicando o orçamento. Por quê? Porque o cliente não entendia o orçamento e essa gravação fez muita diferença. Então, o que no seu negócio poderia fazer a diferença? Vídeo curto, vídeo simples, mas isso dá muito trabalho, eu vou ter que, tem o pessoal aí da Le Home, eu vou ter que filmar a cadeira, a mesa, sim, eu vou ter que filmar a cadeira, a mesa. Eu vou ter que filmar, por quê? Porque isso vai fazer a diferença, o detalhe. Se eu não fizer isso, eu sou só mais um, aí eu olho na internet. Então, isso é importante. 7, deixar a conversa sem fechamento. Esse também é algo importante de se falar, que quando eu deixo a conversa sem fechamento, a responsabilidade fica para o cliente. Então, no final do atendimento, é crucial perguntar se ele deseja saber algo mais e conduzir para o próximo passo. Flávio, o que é conduzir para o próximo passo? Qual que é o meu próximo passo com o cliente? Não é necessariamente o fechamento de vendas. Tem cliente que não vai entrar em contato hoje, fechar hoje. Precisa de um tempo. Tem negócio que demora 30 dias, tem negócio que demora uma semana, tem negócio que demora 90 dias. Vou pegar um projeto aí de 50, 100 mil reais, você acha que o cliente vai decidir no mesmo dia? Às vezes não. Ou seja, é compromisso com o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Uma ligação? Uma visita? Uma videochamada? Então, combine com ele esse próximo passo. Isso eu falo sempre e sempre acontece. O cliente, passei a proposta para ele, eu vou ver então, depois eu te falo. Ele não vai ver. Semana que vem eu te ligo, tá, vendedor? Ele não vai ligar. Conduz para esse próximo passo. Por quê? Porque na semana que vem você vai ligar para ele. Tomara que você ligue, né? Para fazer o acompanhamento dele. E aí, na hora que você pegar o telefone e ligar, porque ele não te ligou, e ele atender, ele vai falar assim, nossa, que vendedora chata. Eu falei que eu ia retornar. E o próprio vendedor inconsciente, ele com o telefone na mão, falou, nossa, eu tô sendo inconveniente. Por quê? Porque ele me falou que ia me retornar. Então, combina com ele. Isso é peça-chave no fechamento. Combina o próximo passo. Cliente, eu entendo que você precisa pensar, ver com sua esposa, ver com seu sócio. Você prefere que eu te chame na quinta ou na sexta? Coloca a pergunta de alternativa, onde a resposta é eu te chamo ou eu te chamo? Por quê? Porque aí você conduz. Você prefere que eu te chame às 14 ou às 15? Você prefere às 18 ou às 19? Você prefere quarta ou quinta? Então, conduzir para o fechamento é importante. Em qualquer negociação. Seja intencional e conduza para o próximo passo. Isso é importantíssimo. Vamos para o próximo aqui. 8. Pressa para apresentar o produto. Vendedor ama o produto que tem. Tenho certeza aí, ó, olhando as carinhas de todo mundo, ó. A Ana Paula da Elo ama apresentar os vídeos, eu tenho certeza disso. Mas e aí? Será que eu tenho que amar o produto e ter pressa a apresentar meu produto? Então eu preciso, na prática, ouvir o cliente antes. Senão eu vou estar atropelando. E produto por produto, o cliente vai entender que produto é tudo igual e eu vou para o mais barato.
Flávio, mas meu produto ele é diferente, o cliente não me valoriza. O cliente não vai te valorizar pelo produto. O cliente vai te valorizar pelo problema que você resolve dele. Então, se fosse pensar numa dica aqui, eu traria sempre o problema, a dor e o incômodo. Flávio, mas eu vendo, tem a crise ali da América, eu vendo maquiagem é beleza, é status, é um próximo nível. Qual que é o problema de não usar maquiagem? E a baixa estima, e a dor, e o incômodo. Então, é isso que eu preciso mostrar na prática. Porque se eu for apresentar só produto por produto, o cliente compra em qualquer lugar. Então, eu preciso entender essa situação. Vamos para o próximo aqui. 9, não acompanhar o cliente. Esse aqui é perigoso, hein? Não acompanhar o cliente. Eu vendi, eu fiz a proposta para o cliente, ele custou caro para chegar até mim, ou ele custou caro por propaganda, ou ele custou caro por indicação, e a indicação é tradição, que é mais caro ainda do que propaganda. E aí eu fiz o orçamento e deixei ele ir. Não acompanhei ele. Vocês estão acompanhando o cliente como precisa? Eu estou entrando em contato com ele? Ou eu estou esperando dia 20, hoje é dia 4, ou eu estou esperando a segunda quinzena para olhar ali, nossa, eu preciso bater minha meta, dia 25, deixa eu começar a ligar. Isso não é acompanhar o cliente. Acompanhar o cliente é criar a história, é criar a sequência. Eu estou criando essa sequência? Cada negócio tem uma sequência. Nós vamos ter um encontro aqui para falar de sequência. Flávio, qual que é a sequência ideal? Tem o tempo. Ah, Flávio, a minha sequência é depois do orçamento, depois de 2 dias tem uma mensagem, depois de 3 dias uma ligação, no outro dia outra ligação. É criar essa sequência intencional. A palavra da vez hoje é ser intencional, intenção. Intenção é motivo, é plano. Se eu não acompanhar meu cliente, eu estou deixando na mesa com certeza. Flávio, minha conversão ali, a cada 10 orçamentos eu fecho 2, eu fecho 3. Se você não acompanhar o cliente, você vai fechar menos ainda. E se você acompanhar, eu tenho certeza que essa conversão aumenta. Ah, Flávio, acompanhar e ligar para ele e falar assim, e aí, vamos fechar o contrato? Não. É entrar em conexão, em sintonia. Semana passada nós falamos sobre isso. Vamos mandar um conteúdo relacionado ao problema que ele tem? Ele gosta muito da cor XYZ, vamos mandar uma foto sobre aquilo que ele gosta? Então, é construir esse relacionamento com ele. Não acompanhar o cliente é perder muito dinheiro. Ah, mas eu estou olhando ele aqui. Não é só olhar, é acompanhar. Ah, mas eu guardo aqui na minha gaveta os orçamentos, de vez em quando eu folheio eles aqui e vou ligando. Não é só isso. Nos dias de hoje, 2 dias, 3 dias, dependendo do negócio, eu perco venda ali. Porque o cliente passa na frente do concorrente, o cliente está pesquisando, tem muita gente em cima dele. E 10, não fazer perguntas para entender o cliente. E aí? Se eu não faço pergunta, eu não entendo. Aí eu vou direto para a apresentação. O cliente me chama no WhatsApp, eu quero saber sobre o produto ABC. Ah, o produto ABC tem essa característica, esse benefício, ele funciona assim, não fiz pergunta para o cliente. Aí lá na objeção, quando ele falar que está caro, quando ele falar que vai pensar, que eu vou ver com alguém, o que acontece? Eu não tenho argumento nenhum com ele. Aí eu vou falar, não, mas meu produto ele é melhor. Não, mas meu produto ele tem mais benefício. Produto por produto, o cliente vai no mais barato, porque ele não vai entender a fundo. O que é óbvio para você, vendedor, não é óbvio para o cliente. Então, aqui são 10 pontos para pensarmos o que não fazer no WhatsApp, na prática. E aí entra assim, vamos pegar um exemplo aqui? Cliente, um exemplo aqui de conserto de forno. O cliente perguntou, chegou na empresa e perguntou, qual é o preço do conserto do forno? É assim que o cliente chega, né? E quanto custa? Quanto custa esse produto aí? Qual é o valor? É assim que ele pergunta. O que não fazer? Olá, boa tarde, tudo bem? Como vai? Qual é o seu nome? Olha o tanto de perguntas, às vezes, necessárias. Oswaldo, nome é importante. Você já tem cadastro conosco? Já é nosso cliente? Olha quanta pergunta. Isso a gente vê no atendimento. Ah, Flávio, mas eu preciso fazer esse tanto de perguntas, se você for usar? Ele respondeu, não. Pois não, em que posso te ajudar? Olha como fica cansativo. Depois pergunta por que o cliente some. Qual é o preço do conserto do forno? Oswaldo, para passar os preços, os meninos da assistência precisam ver certinho esse forno. Tem como trazer ele aqui para a gente dar uma olhadinha? Olha como é pedir para o cliente sumir e ir embora. Flávio, mas realmente a empresa precisa ter acesso a isso, mas dá para ser diferente. O cliente perguntou, qual é o preço do forno? Olá, sou o José Rubens, qual é o seu nome? Bem-vindo à Sermax, assistência técnica que faz sua empresa funcionar. Ah, Aí ele respondeu, qual é o preço do forno? Temos serviços a partir de R$ 197. Dá para você me enviar foto ou vídeo?
sobre o equipamento para eu fazer o orçamento. Entende que ele está demonstrando interesse? É isso que o cliente espera de um vendedor. Uma demonstração de interesse. Flávio, mas não dá para eu falar isso com todo mundo. Então, a gente tem que automatizar. Então, a gente tem que entender que robotizar vai fazer eu diminuir minha conversão. E aí ele respondeu. Aí o vendedor respondeu, entendi. Se for apenas o termostato mais a luz, a média de investimento é 297. Olha como ele respondeu o cliente. Flávio, quando o cliente pergunta preço, eu não respondo ele. Ele tem que vir na loja. Gente, isso não existe mais. Eu tenho que ouvir ele, eu tenho que fazer uma videochamada para depois falar preço. Não existe mais. Quando o cliente pede pergunta sobre preço, ele não quer rifar o mais barato. Ele quer saber se dentro da realidade dele de bolso, vale a pena ele investir o tempo dele e do vendedor em conversar. Então, uso a partir de. Quando você não conseguiu demonstrar valor para o cliente, a partir de. Eu tenho produtos a partir de X reais, só que é personalizado, eu preciso entender melhor sua realidade, vou te fazer algumas perguntas, por exemplo. Então, ele respondeu aqui, entendi, se for só o termostato, o investimento é 297. Olha a pergunta. Quantos dias a padaria pode ficar sem forno e não prejudicar sua empresa? Nenhum. Olha como você acabou de mostrar um grande problema para ele. Ok, você prefere trazer hoje à tarde ou amanhã cedo? Apenas esses reparos são feitos em 48 horas. Ele só tratou o problema do cliente. Aqui, se no final o cliente fala, vou pensar, o que esse vendedor vai falar? Não, mas você não pode ficar nenhum dia sem esse forno. Ou seja, é problema. Se ele não sabe que ele não pode ficar sem esse forno, que ele é uma padaria, o que o vendedor vai fazer? Ah, mas meu produto tem qualidade, eu te dou garantia. Ele vai falar do produto. Então, entenda o seguinte, quando eu não sei o incômodo, o problema e a dor do cliente, eu fico refém dele. Sempre. Então, entenda essa diferença. E essa conversa é uma conversa demorada? Não é. Ao mesmo tempo que às vezes ele demorou para perguntar como vai, tudo bem, é o tempo que ele perguntou sobre a empresa dele. Então, entenda essas diferenças. Ah, Flávio, mas o que eu gosto mesmo é de um atendimento humanizado. É mais ou menos assim, ó, porque aí eu abraço o cliente, eu acolho ele, mais ou menos assim, ó. Oi, que posso te ajudar? Estou colocando o cliente no centro. Vamos fazer um orçamento sem compromisso? O que eu estou falando para ele? Vem, me usa, me explora, abusa de mim e pode ir embora. É isso que você está falando na prática. As palavras são atos espirituais. Ou seja, o que você fala, a pessoa absorve. E aqui você está falando sem compromisso, então eu posso abusar dessa pessoa aí e depois vou embora. Tem que ter compromisso, sim. Eu vou fazer um orçamento de 50 mil, um orçamento de 500 mil, de 100 mil, de 10 mil. Tem que ter compromisso com o próximo passo. O que mais? Desculpa qualquer coisa, tá? No final do atendimento. Inconsciente, o cliente, ele errou. E eu vou querer sangrar nele. E eu vou pedir desconto depois. Desculpa qualquer coisa o quê? Se você não errou. Sabe onde nós aprendemos isso? Em 1980. Por isso o apego a 1980. Porque lá na casa das tias, nos almoços de família, na hora de ir embora, aquele almoço espetacular, o que aquela tia faz? A avó, a mãe? Desculpa qualquer coisa, filho. Mas estava tão bom. Como assim, desculpa qualquer coisa? Aí nós aprendemos isso lá e trouxemos para venda. Pode dar certo isso? Não pode. Ah, Flávio, mas isso é ser gente boa, desculpa qualquer coisa, já estou me antecipando. Não, você está criando uma sintonia para dever o cliente. Outra coisa, imagina, depois de receber um elogio. É vendedor pobre isso. O cliente te elogia, você reclama de todo cliente. Ah, o cliente não me dá valor, o cliente não me elogia. Aí quando ele elogia, o que você fala? Não, imagina. Aí tem gente que ainda tira o i, né? Imagina. E aí, imagina o quê? Isso é falta de merecimento de receber um elogio. Quando você fala imagina, o que você está falando na prática? Ó, qualquer coisa você me liga, tá? Ele vai te ligar. Ele vai te ligar às 7 da noite, ele vai te ligar no final de semana. Você falou para ele. E aí você não vai atender, você vai falar assim, nossa, fulano me ligando agora, tô fora do meu horário, que cara sem noção, mas você falou, qualquer coisa você me liga. Eu quero que vocês entendam que aqui são frases do dia a dia, que a gente aprendeu, e aí eu trouxe para venda, não funciona. O que mais? Na verdade, ou para ser sincero. Ó, Flávio, na verdade, o que eu estou te falando aqui é sobre isso. Ou seja, tudo que você falou é mentira e a partir de agora é verdade. Então, ele desabona todo o passado e traz a verdade agora. Eu aguardo seu retorno. Isso não é ser intencional. O cliente falou que vai pensar, ó, eu te aguardo. Vendedor pobre.
Conduz para o próximo passo. O que mais? Pois não, assim, 12 anos, de 12 anos com treinamentos, 14 anos com a empresa, eu não consegui entender o que significa essa palavra. Pois não. Se alguém souber, abre o microfone aí e me fala, porque eu não sei o que significa pois não. Fala, por que a gente fala isso? Não sei. Aprendemos com alguém, mas a gente ainda não descobriu quem é essa pessoa. Eu acho que é isso. Fiz uma apresentação para o cliente espetacular, identifiquei o problema, fiz pergunta, apresentei meu produto ou serviço, conectei tudo, entreguei o orçamento. No final, o que eu falo? Eu acho que é isso. Eu acho? Olha como você coloca insegurança no atendimento. Sabe quando você olha para o vendedor e fala, não gostei dele, não sei por quê? Aqui o motivo. Apelo a 1980. Eu aprendi a vender com a família. Eu aprendi a vender com os amigos. Eu aprendi a vender com aquele tiozão legalzão, porque eu só precisava ser legalzão com o cliente, só precisava ser bonzinho, que eu vendia. Só que agora não basta ser legalzinho mais. Chega a ser até forçado. O que mais? Por nada ou de nada, depois de receber um elogio. De novo aqui, merecimento, né? Ah, ó, eu acabei. Muito obrigado pela apresentação, adorei, foi muito bom. Não precisa elogiar, não. Eu te agradeço, tá? Não, por nada o quê? Nada mesmo, não valeu nada a sua apresentação? É isso que você está falando na prática. De nada valeu. O que mais? Vendedor legalzão. Na maioria das vezes ele fala isso. E eu tenho certeza que algumas pessoas aqui falam isso, hein? Vamos lá, o que será? Vamos ver. Oi, como vai? Tudo bem? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você tem que perguntar. Mas e o como vai? Tudo bem? Esse sempre eu bato na tecla. Claro, mas eu preciso ser legal com o cliente, quero saber. Você quer saber mesmo se está tudo bem? Por um primeiro atendimento com o cliente? E se ele começar a reclamar da vida? Não, não está bem. Não, não está funcionando. O que você vai falar desse cliente? Que cara chato. Quero só vender para ele. Então, por que você pergunta? Por que você está gastando ficha de perguntas? Porque vamos pensar o seguinte, no WhatsApp, que é o tema de hoje. No WhatsApp você tem até 3 perguntas ali, na maioria das vezes, para fazer para o cliente. O cliente não aceita mais. Nós somos clientes, a gente não aceita muita pergunta, se eu não estiver muito conectado. E aí eu começo o atendimento. Oi, como vai? Tudo bem? Como vai? Tudo bem. O que isso te agrega no seu atendimento? Flávio, mas isso é um atendimento humanizado. Isso é um atendimento que acolhe. Eu preciso ser legal para o cliente. Vender não é ser legal. Ser legal não vende. Ser bonzinho, você só vai doar para o cliente e nunca vai receber. Ah, não, mas a Rita é legalzona. Deixa, vou fechar lá no concorrente. Não tem compromisso nenhum com você, vendedor, se eu for legalzão. Então, a palavra é intenção. É a palavra da vez, né? Vamos pro próximo. Existe uma fórmula mágica. Eu sei que vocês estão tudo aqui para querer saber qual é a fórmula mágica. Existe. E eu vou trazer ela aqui para vocês, tá? Qual é a fórmula mágica do atendimento? São 4 etapas de fórmula mágica, tá? Então vamos lá. Primeira etapa. Qual que é a primeira etapa? Conexão e levantamento. Fazer pergunta, entender o cliente. Sei que parece que vocês já viram isso aqui em algum lugar, né? Mas essa aqui é a fórmula mágica. Conexão e levantamento. Fazer perguntas para o cliente, entender o problema que ele tem, entender a necessidade, entender a dor. Através de perguntas. Eu não me preocupo com a pergunta que eu faço para o cliente. Eu tenho que me preocupar com a resposta. Tem cliente que, se eu faço uma pergunta, ele fala tudo. Ou seja, eu não preciso fazer mais perguntas. Tem cliente que não solta a resposta. Ou seja, eu preciso conduzir para tentar tirar. A segunda ação da fórmula mágica, identificação e separação do problema. Qual que é o problema que ele tem? Escolhe qual é o problema que ele me falou. Naquela simulação lá, o problema do WhatsApp, o problema da padaria, era que ele não podia ficar nenhum dia sem o forno. Olha que tamanho de problema. A padaria não funciona se não tiver forno. Pronto, identifiquei. Terceira etapa, apresentação da solução do meu produto, baseado no problema que ele tem. E a quarta etapa, fechamento intencional. Ah, Flávio, eu já vi isso aqui em algum lugar, essa fórmula mágica, onde será? Isso são as etapas da venda que falamos a semana passada e que eu preciso conduzir. Então, a fórmula mágica é seguir a etapa da venda. Segue. Flávio, como assim? O cliente me chamou a primeira vez? Levanta a informação. Flávio, mas se for um cliente de recompra, um cliente que vai me comprar de novo, talvez no seu sistema tenha essa informação, usa ela. Eu vejo que às vezes o cliente some. Ah, o cliente sumiu 3 meses e agora ele voltou. Eu começo do zero de novo. Não. Relembra ele da conversa. Ah, Flávio, mas eu não preencho isso aqui não. Então tá aí um detalhe de perda de tempo que eu tenho. Ou seja, coloca histórico, cria histórico com o cliente. Cria um campo lá no CRM com a dor do cliente, com o problema que ele tem, com a necessidade que ele tem. Porque a qualquer momento, quando ele me chamar,
Eu sei. Ah, você me falou aí da sua necessidade em relação a não poder ficar nem um dia sem o forno. Tá explícito, tá falado. Então, essa é a fórmula mágica. E aí entra a frase que eu gosto de trazer, e é uma frase importante. Seja intencional e assuma o controle do controlável. Nós não temos controle sobre tudo, mas nós temos controle do controlável. Flávio, o que é controlável? Acompanhar o cliente, fazer pergunta para ele, entender a necessidade dele, acompanhar e fazer o orçamento, ligar, mandar conteúdo. Então, eu gosto de trazer sempre essa frente. O quanto eu estou sendo intencional com o cliente? O quanto eu estou conduzindo para o próximo passo com o cliente? Eu preciso saber conduzir. Ah, Flávio, não, mas é o cliente que não me procura mais, o cliente que sumiu. Responsabilidade do atendimento é minha, sempre. Esse cliente custou caro para chegar. Ah, Flávio, mas o cliente antigamente vinha mais na loja, vinha várias pessoas na loja, agora não vem. Você vai ter que buscar um cliente novo. Responsabilidade da venda, da meta, do faturamento é minha, do vendedor. Ah, mas como que eu vou buscar um cliente novo? Vamos ter que prospectar. Aonde está seu cliente? Ah, Flávio, meu cliente, ele está no Instagram, então nós vamos ter um encontro aqui para falar de social selling, que é como prospectar cliente no Instagram, no direct do Instagram. Dá muito resultado. Não, Flávio, meu público é empresas, nós vamos ter que prospectar que jeito? Uma prospecção ativa lá na empresa, vamos mandar um material, uma degustação, uma experimentação para o cliente experimentar. Então, isso é importante. Tem um produto aí que dá para o cliente experimentar? De vocês? Ah, Flávio, tem. Experimentação é legal. Para quem trabalha com serviço, tem um produto barato. Se o cliente entrar com um produto de graça, por exemplo, ele já é seu cliente. Então, mesmo que seja uma experimentação, quando ele experimenta, ele é seu cliente. Ah, eu tenho uma loja. Nós estamos com o pessoal ali da Color da Le Home. Eu tenho uma loja de móveis. Vamos trazer um decorador para falar, por exemplo, para trazer cliente dentro da loja. Ah, mas eu tenho um escritório de contabilidade, ali é a Clara. Então, vamos trazer um tema, uma palestra sobre finanças. Entende que isso é experimentar e o cliente vira seu cliente, um orçamento potencial? Então, seja intencional. Assuma o controle do controlável. O que é controlável hoje que você não assumiu o controle ainda? Você está deixando solto. Flávio, mas eu estou tão cansado, eu mereço um descanso. Não, 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 não. Vamos separar aqui. Você não merece. Você só vai merecer se você fizer. Qual que é o motivo de muitas empresas, às vezes, quebrarem? Merecimento alto. Como assim, Flávio? Ah, eu trabalho tanto, eu mereço isso aqui. Eu trabalho tanto, eu mereço comprar isso. Eu trabalho tanto, eu mereço fazer isso. Como vendedor, eu trabalho tanto, eu mereço fazer isso. Não, você só vai merecer não pelo volume que você trabalha, mas pelo resultado que você dá. Então, repense isso, o quanto estou sendo intencional na minha venda e o como eu estou sendo. Trabalhar muito, isso é uma convicção, é uma crença, inclusive no Brasil, de trabalhar muito. Tem que trabalhar 10 horas para valer a pena. Será que a minha meta, para quem bate meta, eu bato meta só nos últimos dias? Será que é porque o cliente mesmo te procura só nos últimos dias? Ou será que você dá aquele gás nos últimos dias? E será que o cliente, não, isso é certeza, o cliente ele percebe isso. Vou esperar no final do mês. Porque no final do mês o vendedor quer vender, vai ter coisa boa aí. Então eu preciso fracionar isso. Vamos pensar em como fracionar esse passo a passo. Por quê? Porque eu preciso ser intencional. Ah, não, mas eu mereço um descanso no começo do mês. Lutei tanto para bater a meta no mês passado, mas isso é vendas. Se você descansar agora, no final do mês você vai ter que correr mais. Então, quanto que você está correndo de forma aleatória? Ah, Flávio, mas eu tenho uma lista tão grande aqui, separa por prioridade. Seja intencional. O que gera receita agora? Flávio, eu preciso vender e vender hoje. Quais são os orçamentos potenciais para venda? Separa esse, começa por esse. Flávio, mas eu não tenho nenhum, então vamos ter que prospectar. Flávio, o que eu preciso é bem menos do que eu tenho aqui, então nós vamos ter que ir para a rua. Então eu quero que vocês guardem essa frase e essa como a lição de casa. O que eu estou sendo intencional hoje? O que está faltando eu assumir o controle? Do controlável. Tem coisa que não dá para controlar. Dá para controlar o cliente decidir, passar o cartão e fechar contrato? Não. Mas dá para controlar e conduzir ele para isso. Mas a decisão final é dele. Tem cliente que não é seu que vai deixar embora. Só que eu fiz tudo que eu poderia. Eu apresentei, identifiquei problema, mostrei, assumi. Sim, Flávio, mas mesmo assim ele quer a metade do preço. Deixa esse cliente embora. Esse cliente não é seu. Então entenda isso. Seja intencional e assuma o controle do controlável.
O que eu quero agora? Vamos abrir para quem quiser falar. Semana passada vocês estavam quietinhos, tímidos. Eu vou fazer um ranking aqui. Eu tenho uma turma de outra cidade que nós abrimos exclusiva para uma empresa e eles são faladores, viu? Perguntam muito, vocês precisam começar a perguntar aqui também. Alguém tem algum comentário, alguma experiência, algo que tenha que falar? Que queira falar, né? Claro, eu tenho uma dúvida. Por Tá, exemplo, vamos lá, pode falar. o cliente me chamou, pediu orçamento, tal, aquela coisa no WhatsApp, mas eu esqueci e não mandei. Tipo, perdi o time ali, sei lá, passei 2 dias e não mandei o orçamento. Como que eu retorno? Qual que é a minha comunicação com o cliente para eu retornar de forma ativa, né? Claro que ele teve tempo ali de procurar outros, né? Enfim, mas como que seria o retorno se eu perder esse time? Tá, vamos lá. Primeiro, eu vou pedir desculpa para o cliente se realmente eu errei. Porque quando eu peço desculpa para alguém, para qualquer pessoa, eu fico em débito para essa pessoa. Sim. Então, se eu errei, eu peço desculpa. Uhum. Primeira situação. É claro que, Flávio, em quanto tempo eu tenho que mandar um orçamento? Ideal, melhor dos mundos, e você pode ouvir isso em qualquer lugar, em até 24 horas um orçamento na mão. Salve empresas que têm uma complexidade para construir um orçamento. Se eu não tenho, em até 24 horas. Seria o ideal ali, mais importante. Ok. Flávio, como retomar um atendimento de 2 dias? Se são só 2 dias, eu não pediria desculpa. Eu falaria, conforme nós conversamos, fiz a preparação do seu orçamento, fiz uma apresentação, ou seja, mostrei que eu construí ele. E também defini algumas prioridades. Tá aqui, ó, segue o seu orçamento. Ou agenda com ele o seu orçamento. Então, assim, eu não traria um pedido de desculpa, porque eu não errei. Claro, demorei 15 dias, sumi, o cliente me mandou o WhatsApp, eu acabei não respondendo. Aí sim. Uhum. Aí sim. Mas não pedindo de desculpa, me desculpa pelo atraso, não. Obrigado por me esperar. É diferente. Eu agradeço por me esperar esses dias. É diferente de pedir desculpa. Por quê? Porque eu não estou devendo tanto para o cliente. Você está devendo, né? Faz 15 dias, por exemplo, e ele sumiu. Então, eu agradeço por esperar. Eu te agradeço por esperar, tá aqui, eu fiz isso, tira o foco dessa frente. Porque, Flávia, aconteceu, eu errei. Acontece, gente. Todos nós somos seres humanos. É só entender essa frente. Quando evitar pedir desculpa, só pedir desculpa se realmente errou. Uhum. E quando é atraso, eu agradeço por me esperar. Flávia, atrasei numa reunião, no vídeo chamado, o cliente me esperou 15 minutos, por exemplo. Nossa, desculpa pelo atraso, o trânsito estava assim, ó. Eu agradeço por me esperar. Só. Entende que você muda a conexão? Entender que a palavra é importante. Sim. Respondi? Sim. Obrigado. Ok. Ana Paula. Então, muita gente às vezes chega no meu WhatsApp e pergunta quanto custa um vídeo. E aí, a hora que eu vou começar para fazer perguntas para entender para que ele quer o vídeo e tudo, eu vejo que eles querem o preço rápido, não querem responder, não querem marcar uma call, né? Só que é um orçamento. Né? Eu tenho chegado vários clientes dessa forma, né? Que eu já te falei agora, depois da pandemia. Então, eu vejo que eles não têm um pouco, assim, não querem responder. E eu não sei o que eu faço nesse, porque eu quero entender realmente para poder ajudar. Tá. Vamos lá. Mas quando eu entro no Instagram da Elo, no site da Elo, falar, essa Elo é cara, hein? Consciente, já é tão bonita essas coisas, esses vídeos que eles fazem deve ser barato. Não. Esse é o primeiro pensamento. Deixa eu ver se eu posso investir algo com a Elo. É isso que o cliente está pensando quando ele te pergunta preço. Não quer dizer que ele quer só preço baixo. Deixa eu ver se eu dou conta de bancar algo com ela, ou se eu dou conta de ter tempo, porque eu vou lá, uma visita, vou perder o tempo dela, o meu tempo, então, deixa eu ver se eu dou conta. Então, qual que é o ideal? Quando eu não consigo demonstrar valor para o cliente, quando eu não consigo demonstrar valor, quando ele me pergunta no WhatsApp, quando ele me liga, quando eu não consigo apresentar benefício, fazer pergunta, não consegui, eu uso a partir de. Qual que é o produto, o vídeo mais barato que você tem? Flávio, 200, 199. Então, eu tenho vídeos a partir de R$ 199. Respondi o cliente. Responda o cliente. Qualquer pergunta que ele fizer, eu preciso responder ele. Porque senão ele vai falar, ela tá me enrolando. Então, a partir de R$ 199, a partir de R$ 400. Só que cada vídeo tem uma história única. Aí vocês vão usar o apelo que vocês usam lá, né? Cada vídeo tem uma história única. Cada vídeo a gente puxa a essência da empresa. Eu preciso entender se é algo promocional, institucional. Aí você vai começar a fazer pergunta. Me fala mais aí, para onde? Qual é o tipo de vídeo que você quer fazer? É para uma feira. Opa, beleza.
E aí você começa a fazer perguntas ali para entender. Tem cliente que mesmo assim não vai responder? Tem. Aí eu vou pegar o telefone e ligar? Se ele te chamou no WhatsApp, sim. Vou pegar o telefone e ligar. Falar, mas eu não estou sendo chato, inconveniente. Ele te procurou. Se ele te procurou, pega o telefone e liga. Ah, Flávio, mas não sei. Ele vai embora. Se você não ligar e não acompanhar, ele vai embora. Então pensa o seguinte, não consigo demonstrar valor a partir de. Consegui demonstrar valor, fiz pergunta, coletei tudo, do mais caro para o mais barato. Aí, o ideal aí, nós vamos ter um dia para falar só de apresentação, apresenta 2 preços. Para quem vende produto ou serviço. Porque ele vai falar assim, eu não posso esse de 10 mil, mas o de 2 eu posso. Então, Porque muitas vezes eu mando orçamento, o cliente nem responde. Eu falo, responde pelo menos um não posso, alguma coisa, mas responde, né? É isso aí. O que eu quero que vocês reparem? Depois do envio do orçamento, vocês mandam o orçamento e falam o quê? Eu tenho certeza que grande parte ali manda o orçamento e não fala mais nada. Não tem uma pergunta final ali. E nem um compromisso com o próximo passo. Coloca compromisso. Porque às vezes falta isso. O cliente não me respondeu, mandei o orçamento, aí a gente vai olhar o histórico, segue o orçamento e o PDF, por exemplo. Beleza, você mandou o orçamento, você não perguntou nada, ele não está no direito de responder. Então sempre coloca uma pergunta ali junto. Segue aqui o orçamento. Se for, eu vou te chamar daqui 2 dias, se quiser saber mais algum detalhe, me chama antes. Eu pergunto, eles falam que vai analisar o orçamento, tudo, aí eu dou uns 2 dias, pergunto novamente, mas aí não responde. Eu vou analisar o orçamento e te retorno. Falou o que ele falou, preciso de tempo. Ok, então, cliente, tá, ok, então vamos fazer o seguinte, você prefere que eu te chame na segunda ou na terça? Me chama na segunda-feira, combinei com ele, ok. Segunda-feira você chamou ele, falou, não tenho resposta, de novo. Você prefere que chame na quinta ou na quarta? Ou seja, sempre eu vou combinar com ele. Meu sócio tá viajando, ele só volta sexta. Ok, eu te chamo na segunda-feira. Às 14 ou às 16, sempre conduzindo. Porque na hora que você chamar, vai chegar no momento que ela vai... eu liguei, ela atendeu, ela vai ficar sem graça. Começa a ficar sem graça. Nossa, eu combinei com ela e não estou respondendo. Então é esse sentimento que a gente precisa falar, mas isso não é ser cruel, não, isso é negociar. O cliente usa isso com você, fulano me oferece mais barato, ele está negociando com você. Então você também pode usar isso com ele. Essa dependência, essa culpa, ela já me ligou 3, 4 vezes. A gente tem estratégia aqui para fazer prospecção ativa em empresas, por exemplo. E eu não sei nem o nome do dono da empresa. Liga para falar com a secretária. E aí tem uma abordagem mais leve, como se conhecesse. Gostaria de mandar um convite para o fulano, procura o nome do fulano na internet. Para o fulano, mas quem é mesmo? Pode falar que é o Flávio do Missão Vendedor, por exemplo. Então existe técnica para ser mais leve. E aí nós vamos falar sobre isso. Respondi a sua pergunta? Sim, porque você falou cruel, eu não chega a ser, assim, pensar nisso, mas eu penso, nossa, você chata de ficar insistindo toda hora, assim, mandando mensagem. É que racionalmente você fala que é chato, inconsciente você fala que você é cruel, e aí a gente não percebe. O inconsciente a gente não ouve muito, né? Não vou ligar não, porque eu tô sangrando, ele tem que sangrar. Negociação é assim. Tá bom? Algo mais? Mais alguém? Não? Bom, próximo passo agora, vocês vão receber no WhatsApp o link da área de membros, já está lá o conteúdo, tanto o conteúdo da semana passada, quanto todos aqueles extras que eu coloquei. Nós vamos ter tema ali numa semana superação de objeção, na outra semana construção de meta, e nós vamos começar a liberar também perguntas para vocês de temas que vocês podem também passar para a gente trazer temas novos. Vai ter dia que nós vamos trazer convidado, vamos pensar aqui em algumas pessoas, vamos trazer lá, por exemplo, o dono do funil de vendas para falar de vendas. Mas o funil de vendas, por que o funil de vendas? Não, seu concorrente? Não, é agregar mesmo. A ideia é ter uma comunidade para trazer muita gente aqui para construir em conjunto. Bom, alguém mais falar algo? Podemos finalizar? Não? Então vocês vão receber no WhatsApp o link da área de membros e até a semana que vem. Vamos mandar com antecedência agora o tema da próxima semana para dar tempo para vocês pensarem em perguntas. Boa semana e bora vender. Até mais. Obrigada, Tchau, tchau. Boa semana, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.